Beleza. Agora está gravando. Bom, então, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, então vamos lá. Vamos começar a correção dessas questõezinhas aí. Não para de entrar, gente. Aí. Então, para quem tá perdidão aí, entrou agora, a gente vai corrigir essa atividade que foi encaminhada para vocês, da unidade 2, Teatro em Tempos de Pandemia. Só vi pedindo pra entrar, mandaram lá no grupo de geometria. Uai, eu aceitei todo mundo que mandou aqui. Tenta ver se. Eu acabei de entrar. Ah, então deu certo. Aqui, Nayara agora. Professor, eu não fiz essa sua tarefa ainda, porque ontem acabou a internet. Todas as tarefas de ontem eu vou ter que fazer tudo hoje, agora que voltou. Tá, mas ó, não era ontem, hein? A minha. Tem muito tempo que eu passei. Deixou pra fazer em cima da hora. Bom, Eu acho que já faz uma semana que você passou. exatamente. É, mas eu entendo aí que vocês têm muitas atividades também. Às vezes falam, vou deixar aqui e faço, né, um dia antes, não tem problema. Vamos, concentra aqui agora que você já pega aí, já pega as respostas. E a gente parte para a segunda parte lá, que é nosso web teatro. O que eu quero ver sair daqui, hein? Vamos lá. Então, voltando aqui, tem esses dois textos, né? Que a gente já, inclusive, já comentou na semana passada, já falou bem sobre eles e tal. E aí eu deixei algumas perguntas que a gente vai responder agora. A primeira delas é o que motivou, né, esses artistas a se apresentarem em espetáculos virtuais. O que vocês acham que foi a principal motivação aí dessa galera para estar se apresentando, né, para esses atores É, estarem se apresentando pela internet? posso responder, professor? Por favor. Eu imagino que seja para, tipo assim, as pessoas terem entretenimento para ficar em casa. Tem entretenimento para ficar em casa? É, É uma delas. Eu creio que possa ser uma delas. Mas e aí? Vamos pensar na Professor, motivação dos artistas. com essas apresentações eles ganharam dinheiro? Eles ganhavam dinheiro do mesmo jeito? Sim, a gente viu lá nos textos que tem uma bilheteria, né? É coisa de 10 a 20 reais por peça, que é que tá, pelo que a gente viu desses que foram listados lá, né? E aí, alguns artistas até colocaram o seguinte, né? Alguns atores colocaram o seguinte, que durante até o lançamento, o número de espectadores até superou a estreia, que fosse uma estreia física. Por quê? Porque dentro do Zoom, que é a plataforma que eles utilizam para transmitir seus espetáculos, eles conseguiam receber cerca de até 100 pessoas, né? Sendo que às vezes no dentro de um teatro, do espaço físico, eles não teriam essa mesma quantidade de pessoas, né? Não quer dizer que eles lotam o Zoom, mas em algum dos casos aqui eles falaram que nas primeiras semanas de estreia chegou a superar o que seria se eles estivessem no espaço físico. Então, com isso, eles conseguem tirar então essa remuneração também, né? E se manterem ali, que é fundamental. Mas vamos lá. O que motiva então esses artistas? O que motivou esses artistas a se apresentar em espetáculos virtuais?
A gente já colocou do Rafael, que é a questão do entretenimento, proporcionar entretenimento, né, para quem está em casa durante a pandemia. E a outra Ô, motivação tio, pode ser também essa questão financeira, né? Como perguntado aí pela Rafa também. Professor, eu coloquei assim: uma forma de entretenimento, forma de ganhar dinheiro e não perder a habilidade de se apresentar. Boa. Continuar, né, ô, em atividade. professor, Vai lá, Rian. O senhor pode eu, repetir de novo? Porque eu acho que eu não estava escutando direito. A pergunta ou a Não, resposta? Calma aí que a gente ainda está formulando uma resposta. A gente tem que tá acrescentando as coisas que vocês colocaram. A gente ainda não tem uma resposta fechada, não, tá? Estamos aqui vendo as possibilidades de motivação, né, para esses artistas para se apresentarem. Então, pode tranquilo ainda que a gente não fechou ainda não. Vai lá, Rian. ô, tio, o que eu escrevi foi o mesmo que o Rafael, que é o que eu acho que seria para entreter as pessoas que estão em casa de quarentena. Uhum. Mais alguém? Mais alguma motivação? É que a arte é um tipo de cultura muito agradável e satisfatório de se ver. E isso ser uma motivação para eles. Qual é que é o nome? Motivar, motivar a galera e dar um entretenimento para todo mundo. Tio, posso falar? Sim. Eu também acho que a motivação deles podia ser que, com o webteatro, podia trazer pessoas mais longe de outros lugares. Boa também, Conseguiriam né? ir num lugar físico. Então, com o WebTA também eles podem se apresentar, isso pode ser uma motivação também, né, para que eles se apresentem para diversas pessoas espalhadas por todo o Brasil, né, e não fique só restrita àquela cidade que geralmente eles se apresentam. Mais alguém? não, eu acho que, tipo, eles também podiam trazer, tipo assim, antes, como ele já fazia teatro deles normal, mas ele também podia trazer meio que mais, como que eu posso dizer, mais entretenimento, podia trazer mais coisa para a peça ficar mais legal. Tipo, algum humor, alguma coisa assim, mais, entendeu? Do que eles fazem. Uhum. Tá. Então, mas vamos para a nossa pergunta aqui. O que motivou esses artistas a se apresentarem em espetáculos virtuais? Vocês acham que se tivessem ainda acontecendo os espetáculos presenciais, Professor? esses artistas iam estar se apresentando em espetáculos virtuais, por exemplo? Vamos colocar esse Professor? problema. Vai lá, Nayara. Estava parado, precisava de remuneração. Nayara? Nayara tá aí? Professor, Oi, Lucas. o que motivou eles apresentarem em espetáculos virtuais foi a pandemia, por causa que, como eles não estavam apresentando realmente assim, um na frente do outro, eles se motivaram para ir pelo web teatro, por causa que lá eles podiam apresentar o que eles saibam, o que eles. Peraí, eu não sei como que fala. O que eles sabiam? É, O que eles sabem. E com essa pandemia, ele pode ir pelo espetáculo virtual, que lá ele pode mostrar o que ele sabe e não vai ter contato. uhum. Maravilha. A Nayara queria falar também? Tá aí, Nayara? Nayara Souza. Desistiu? Tá. Ela volta aqui. Bom, então, boa essa abordagem do Lucas aqui, pelo seguinte, né? Se não fosse a pandemia,
que era o que a gente estava falando, se não fosse a pandemia, dificilmente esses atores estariam se apresentando nesse formato, né? Para alguns, né, esse formato continuará, né, pós-pandemia, devido à possibilidade de, como vocês já colocaram, de apresentação para um público muito mais amplo, né, do que um público físico ali no espaço físico, né, da questão da localidade, de poder abranger pessoas de todo o país, de todo o mundo, na verdade, né, através da internet. E então, formulando nossa resposta, né, o que motivou esses artistas a apresentarem espetáculos virtuais? Primeira motivação é a própria pandemia, né? Não, mas nem chamei atenção, chamei? Primeira motivação. Ah, tá. Primeira motivação aí, então, nesse caso, é a própria pandemia, que vai fazer com que esses artistas pensem uma nova possibilidade de exercerem seu ofício, seu trabalho, sua arte, né? Seu, seu amor também, né? Digamos assim. Eu acho que também o que motivou muito eles foi tipo, e também eles se motivaram, poxa, a gente tem que mostrar ainda o nosso trabalho independente do que a gente está vivendo. Então a gente tem que entreter o público, porque se a gente conseguir entreter esse público, a gente vai ganhar muito mais motivação para continuar esse teatro web. Isso, exatamente. Então, eles encaram, né, como um novo desafio, é um novo formato, você precisa aprender, como a gente colocou, você precisa aprender a lidar com esses novos formatos e tal, mas é a possibilidade de continuar mantendo viva, né, essa paixão pelo teatro, seu ofício, né, e também, como bem colocado por vocês, o seu ofício, o seu trabalho e a remuneração em cima desse ofício, né, então a possibilidade deles conseguirem também esse sustento, né. Então, temos aí várias motivações, né? Então, acho que a gente conseguiu fechar nossa resposta aí. A pandemia, a questão do amor pelo teatro, pela continuidade do seu trabalho, né? Do seu ofício, pela remuneração, né? Pela possibilidade de conquistar e conseguir mais público, né? Que não fique restrito ao espaço físico. Todas essas aí são motivações, né, que respondem a nossa primeira questão, beleza? Vamos para 2? Todo mundo pegou a 1 aí? Sim. Então vamos para 2. Quais semelhanças e distinções você consegue notar entre a modalidade teatral clássica, aquela que a gente estudou, né, vem estudando desde lá do início da pandemia, e o web teatro, né? Essa que a gente Esse aí acho que a foi gente tratando. comentou uma parte dela, né? Sobre a quantidade que eles podem ter de espectadores a mais. E também acho que o público, né? Porque antes era o público presencial, era agora, né, com a pandemia virtual, eu acho que também, tipo, também tem o que o Rafael falou, né? Que é sobre que eles tinham mais lugares para espectadores. É isso. E também tem o negócio da interação com o público, né? Que às vezes uma interação que tinha no teatro presencial não vai ter no web, porque as pessoas às vezes mal ligam a câmera. Isso. Então você acredita que essa quarta parede fica mais evidente dentro, nessa modalidade, web teatro, então? Beleza. Alguém discorda? Tem elementos aí para discordar, hein? Não, mas depende muito do teatro e dos personagens, também depende de quem que está apresentando a peça. Por exemplo,
o senhor está apresentando uma peça e o Rafael está apresentando outra. Certas pessoas vão querer ligar a câmera para o senhor, certas pessoas vão querer ligar para o Rafael, entendeu? Eu acho que também tem isso. Uhum. É, faz sentido. Mas vamos lá, vamos aqui. Aqui, essa pergunta, eu quero levantar mais vamos primeiro para as semelhanças. Que semelhanças a gente tem entre o teatro clássico e o web teatro? Vocês conseguem levantar primeiro essas semelhanças? Ou tá muito Tem complicado? público? Público é uma, né? Às vezes ocorrem, tipo, a preparação completa dos artistas. Né? Tem essa Tipo, preparação, tem esse trabalho de ensaio, né? De preparação. Também tem a preparação das roupas também. Cenário, figurino e cenário. O cenário também tem, né? A gente viu lá que eles têm Então, até a questão das roupas, por mais a que a câmera iluminação. ali. Mas eles tentam montar um cenário também, né? Colocar elementos, né? Adereços, Também a iluminação também, porque se não deixar iluminação, né? A com muita gente viu. Como, Pedro? que tipo assim, se não tiver muita iluminação, quem que tá assistindo tem que ver bastante, né? Tem que entender. Porque se não tiver iluminação também, eles não vão conseguir entender nada, porque vai estar escuro e aí eles só vão ficar falando. Então você precisa ter o teatro para você meio que pensar e entender sobre a peça. Bacana. Então lá, semelhança a gente já tem iluminação, figurino, cenário, às vezes cenário. pode ter, só que às vezes também não tem, por causa, tipo, porque os cenários da peça de teatro, eles botam tudo, né? Isso. Você vê que lá tem tudo que precisa para a peça. Tipo, um banco que precisa para o personagem se apoiar, tem. Às vezes não tem na casa do ator, aí eles têm que improvisar, mas ainda assim tem um cenário. Isso. Tem uns cenários, né? Tem alguns adereços que compõem esse cenário, né? Junto com a iluminação, junto com o figurino, o Tio, público. Nayara? em alguns momentos, numa peça de teatro, eles fazem uma cena, depois eles desligam as luzes pra gente não ver o que tá mudando ali, mas nas online eles também fazem isso? De mudar as luzes? Porque em alguns momentos eles apagam as luzes para mudar algumas coisas do cenário, ou vir alguns atores, alguma coisa assim. Ah, sim. Aí eu acho que, tipo, quando vem atores, eles desligam a câmera e vem os outros com a câmera ligada. Isso, exatamente, Rafael. Tem essa espécie de coxia, que é chamado esse lugar atrás do palco, né? Onde os atores trocam de figurino, né? Em alguns casos, outros atores entram em cena. Não, no web teatro, a gente viu ali que existe uma espécie de coxia imaginária, que é, no caso, esses atores que estão em cena desligarem as câmeras, né? E aí eles passam para o segundo, para essa espécie de coxinha imaginária, quando eles desligam as câmeras, eles se tornam, eles estão no espaço do Zoom como outro espectador normal, porque os espectadores normais não ligam suas câmeras, só ligam os atores, né? Que é uma coisa que a gente viu lá. Então, quando eles desligam as câmeras, eles vão para essa espécie de coxinha imaginária aí, né? E outros atores entram em cena, né? Pelo que eu vi nas questões do web teatro, muda-se muito pouco o cenário, até porque o enquadramento da câmera é muito voltado para o rosto, né? Para esse close que a gente chama, né? Quando a gente pega mais do rosto, né? Que é tipo o que vocês estão vendo aqui no caso da minha câmera, né? Que seria um close. Então, você acaba não pegando muito cenário. Então, eles colocam algum adereço, alguma coisa e uma luz, uma iluminação para diferenciar, né? Então, essa iluminação pode ser mais quente, mais fria, né? Pode ser uma coisa mais de penumbra, se eu quero passar essa noção do suspense,
né, de algo, então passa essa penumbra, não coloco pouca luz. Agora, se eu quero algo de dia, tem que ser uma luz amarela, mais quente e tal, para permear essa questão de uma luz que seja do dia, né? Mesmo que artificial, que seja uma luz que represente essa luz do dia. Então, essas questões ficam, né? Estão presentes dentro do web teatro. Todas essas são semelhanças, então, como já listado aqui pelo Rafa. Aí, a gente tem, até dentro dessas semelhanças, a gente tem algumas nuances, tem algumas diferenças. Por exemplo, não, no web teatro é o próprio ator ali que faz a sua iluminação, com elementos que ele tem ali. Vai lá, Lucas. Então, nas minhas distinções, eu acho que não tem aquela mesma interação do teatro. Por causa como que ele vai fazer para, tipo, ele quer conversar com a câmera, o ator do lado, assim, que tem a mesma a câmera do lado do ator, né? Uhum. Então, como que ele conversaria? Por causa que ele não ia saber direito como que ele ia conversar com o ator, como se fosse uma fala, tipo, eu e você aqui. A gente não tá no quadradinho um do lado do outro, entendeu? Uhum. Bom, aí tá. Essas são já entrando nas distinções, né, nas diferenças entre um e outro. Porém, eles conseguem realizar, porque nos ensaios você tem as falas, né? Então você tem as falas e você permeia esse diálogo também. Vamos supor que eu quero fazer esse diálogo, da mesma forma que você citou, com você e a gente está em cena. Eu não sei se teria como ter uma ordem. Ah, por exemplo, a pessoa está na direita, a pessoa está na esquerda. E eu me referir a essa pessoa e olhar para o quadradinho, né, dela exatamente. Mas eu consigo ver aonde essa pessoa está aqui através dessa sala virtual. Então, eu poderia me referir olhando para os lados. Só que o que eles fazem, geralmente, pelo que eu vi, eles pronunciam diretamente para a câmera, para como se estivesse falando para o público. Então, eles evitam esse olhar para como se estivesse, né, de quadradinhos ao lado aqui, se a gente imaginando o zoom. Então, é muito mais pelo texto, né, e pelos ensaios, tá, que eles vão conseguir dialogar. Tio. Oi. E também dos virtuais para o físico, no virtual eles não têm a mesma interação com o público do que eles teriam no normal. Isso. Esse é um dos, pelo que eu vi, é uma das grandes diferenças que vocês notaram, né? Parece que essa quarta parede fica mais evidente, né? Não tem tanta interação. Porém, a gente viu que algumas peças, elas já trazem essa interação. Para escutar a respiração. Isso. Tem uma peça que eles pediram para ligar os microfones para escutar a respiração do público. Tem uma outra peça que eles pedem para ligar, para o público ligar para definir, né, que é aquela batalha entre personagens do Hamlet. E aí o público é que vota, né, na permanência daqueles personagens. Então ele vai excluindo até ficar apenas dois, depois apenas um, né, que seria esse vitorioso aí. Então eles já começa a ter esse trabalho de interação, né? É claro que não tem o mesmo que se tem num espetáculo que permite essa quebra da quarta parede, onde o ator está ali no palco e ele vê alguém sentado ali e tal, e ele faz interação diretamente com aquela pessoa, né? Essa eu não vi ainda em nenhum web teatro, porque isso precisaria que todas as pessoas estivessem com suas câmeras ligadas. Isso ocasionaria um problema ali para distinguir quem é ator e quem é público, né, dentro da plataforma. Tio. Sim. Sabe as pessoas que fazem teatro de rua? Sim. Elas fazem também virtual? Provavelmente, né, essas pessoas que também atuavam na rua estão migrando, né, pro web teatro. Eu ainda não vi nenhuma peça que fosse um teatro de rua na web. Foi até um bom questionamento, a gente pode pesquisar isso.
mas muito provavelmente esses atores já estão se qual o termo que eu poderia usar aqui? Já estão aderindo nessa modalidade devido, é claro, à pandemia, né? Estar na rua nesse momento não é uma boa atitude, nem uma boa ideia. Eu discordo um pouco, mas depende, né? Tem gente que pode fazer teatro de rua e teatro normal. Uma pessoa que só faz teatro de rua, ele só, o teatro já fala o que é fora de casa. Isso, aham. Eu falo assim, eu falo mais pela questão do ator em si, né? Dessa manutenção, dessa subsistência aí, dessa possibilidade de continuar exercendo seu ofício. Essa se transforma talvez na única possibilidade, né? Mas é claro que o teatro de rua, ele é específico para a rua, né? Agora, quando a gente se refere para os atores, né, um ator pode fazer o teatro de rua, mas também fazer web teatro ou num teatro físico. Assim, eu acho que se fosse fazer, poderia fazer em um quintal da casa, Uhum. para ficar mais parecido. Pegar um espaço, né, que seja... O lance desse cenário que a gente vê no web teatro é dessa questão tipo, do que se enquadra. Geralmente se enquadra só o ator em close mesmo, né? Não se enquadra muita coisa para demonstrar ali esse quintal e tal, esse cenário devido, é claro, questão da câmera, do enquadramento e da melhor visualização para o público ali. Beleza? Igual você Oi? estava falando, eu discordo um pouco sobre aquela parte do que ele não teria a mesma interação, por causa do que... Não, peraí. Igual você tinha falado, o cara precisava estar com a câmera ligada, né? Para fazer aquela interação igual tem no teatro normal. Mas ele podia também muito bem falar pelo nome que está escrito aqui pelo quadradinho. Sim. Uhum. E buscar essa interação com o público ali pelo nome, né? Fazer alguma brincadeira e tal. O lance é que muitas dessas brincadeiras que, quando a gente quebra a quarta parede, as pessoas fazem por alguma característica física e tal, e pela interação que aquela pessoa no público já teve, sabe? Então fica um pouco mais complicado para esses atores construírem ali improvisos em cima apenas do nome das pessoas, né? Tá. Legal. Tá? Mas assim, não é nada impossível, né? Ou improvável. Se eu colocasse foto também. Se a pessoa colocasse uma foto e tal, e geralmente aparece, né, a foto desse avatar, o avatar da pessoa ali. Então, assim, são possibilidades, né? É claro que vai demandar um pouco mais ainda talvez de técnica ali para poder fazer essa leitura, porque às vezes a leitura corporal da posição daquele espectador e tal já diz muito para o ator, para saber se ele pode interagir ou não e de que forma ele pode interagir com aquele espectador, né? Então acaba que o virtual, né, ainda mais sem a câmera ligada, deixa isso um pouco mais... É um terreno um pouco mais incerto para os atores, né, para poderem, de repente, fazer uma interação ali, uma brincadeira, algo do tipo. Então, listamos aí semelhanças e distinções. Vocês acham que a gente esqueceu alguma aí? Alguém colocou alguma coisa diferente entre o web teatro e o teatro físico? Não. Não? Podemos seguir então para a terceira? Sim. Professor, sim. Eu falei pro meu pai sobre a gente ver o teatro, ele gostou da ideia. Só que a gente só não viu semana passada porque estava muito corrido. Uhum. Isso que a gente vai ver um dia. Massa, maravilha. Professor, onde compra os ingressos para o web teatro? Geralmente é pelo um portal chamado Simpla.
que é um site que Professor, ele vai te dar um link, né, do Zoom, e aí você consegue acessar o Zoom, a Obrigada. plataforma do Zoom. Sim? Acho que é o Lucas. o conflito também é diferente, não é? O conflito? Uhum. Fale um pouco mais sobre esse conflito. O que seria esse conflito aí? Tem a história do teatro, né? E daí teria meio que um conflito no meio disso. E nessa história, qual seria então o. Qual seria então. Qual é que é o nome do negócio? Qual seria então o conflito, diferente do teatro normal e do web teatro? Seria o conflito. Eu tô tentando entender o que você tá querendo com o termo conflito. É meio que se fosse uma história, teria um clímax. Ah, Ah, sim, o clímax seria o conflito. Aham. Eu acredito que sim. Não, essa questão do clima, Porque, tipo assim, até que faz sentido isso que o Lucas falou, porque tipo, às vezes um conflito que se a gente faz no presencial, tem, tipo, uma luta, não dá pra fazer no web teatro. sim, aham. Que é, tá. Ah, vai mexendo os braços na frente da câmera. É verdade. Bom, É, mas Dá é claro que não tem não. a mesma intensidade, né? Não tem o mesmo clímax aí colocado pelo Lucas, né? No caso de de um conflito aí, de caso de uma briga, né? Como colocado aqui pelo Gustavo. Nesse caso aí, realmente a gente não vai ter, não vai ser a mesma, né? Então a gente pode colocar como uma distinção entre um e outro aí, né? Não vai ter o mesmo clímax mesmo, não vai ter a mesma intensidade, né? Uma batalha travada fisicamente ali do que uma virtualmente, né? Então a gente pode colocar assim como uma distinção aí. Bem pontuado aí, Lucas. Valeu. Vamos para três? Sim, bora. Então, quais são os principais desafios aos artistas que se propõem a se apresentar nessa nova modalidade? o professor, a aula passada, o senhor até que comentou uns dois tópicos sobre isso. Tipo, Uhum. acho que caso no meio da peça ocorra queda de energia ou de internet, a peça pode, tipo, se interromper no meio do clímax, ou do limite Isso. dos personagens. Uhum. O que mais? Pode cair a internet ali no meio, aí fica indisponível. Então, esse talvez seja o maior Tio, posso perrengue, falar né? também? Pode? O desafio deles também poderia ser a se acostumar à internet, pois alguns deles pode ser que nem não sabia mexer na internet, sabe? Boa, Gustavo. Então, Também acho. tem outro problema. Pode uma pessoa ter entrado lá e, tipo, esquecer de desligar o microfone. Aí fica Isso. fazendo barulho de casa. Uhum. Essa é uma das orientações já que se segue quando você vai na sinopse da peça, quando você vai adquirir o ingresso, né? As pessoas já deixam isso bem claro, assim, para que você entre com o seu microfone desligado, né? Para não ter essa interferência. Agora, essa do Tio, Gustavo. Oi, Nayara? eu acho que não poderia ser também só problemas técnicos, mas também de causar uma impressão como se eles já tivessem acostumados e mais ou menos uma impressão igual, quase à do teatro, como se eles estivessem lá, não só problemas técnicos. Isso, exatamente. Bom, eu vou pedir para o Daniel aqui parar de
postar esses links aí que tira a nossa atenção da aula. Professor, esses links aí são para pegar o IP da pessoa e O derrubar a Daniel, internet. a Vanessa já estava por aqui, a Vanessa Você acha que eu não sei o que é IP logger, mano? Ah, queria vergonha dessa cara. a Vanessa e a Cleo estão por aqui. Não só para a Cleo vem pegar as chamadas e tal, e elas estão sempre dando uma olhadinha aqui também nos chats e entram em contato com os pais de vocês sobre a postura de vocês aqui durante as aulas, tá? Então, eu prefiro eu prefiro não chamar atenção, mas é caso reincidente aqui, já está de novo mandando link, gente clicando, então isso tira a atenção da nossa aula, a gente já teve que parar, né? Beleza. Bom, então voltando aqui, a Naira salientou um negócio muito interessante, porque aqui a pergunta nem era pra gente, nem era com o intuito de a gente elencar esses desafios técnicos, não, assim, esses problemas técnicos, na verdade. Aqui é mais dos desafios que os atores, né, apresentam nessa nova modalidade. Então, a primeira delas, muito bem colocada aqui pelo Gustavo, é a questão da interação com a plataforma que eles estão utilizando, né? Então, a primeira coisa, eles precisam saber, já dominar aí essa plataforma, o Zoom, a internet, né? Primeira coisa. Depois, eles precisam que também precisam desse conhecimento de iluminação, né? Pouca coisa, mas precisam, né? Para poder apresentarem adequadamente, né? De captação aí, talvez de som, né? Eles precisam acabar adquirindo algumas qualificações aí que antes no teatro físico era destinada a pessoas, a técnicos, né? Você tem um técnico de iluminação, você tem um técnico de som, né? Ali os atores precisam englobar todas essas funções, tá? Então, esses são desafios aí que vocês podem, com certeza, elencar aí, tá? Que mais, gente? Ô tio, Oi. Yeah. então eu coloquei alguns que, por exemplo, ser pelo celular, né, que não agora não é pelo público, a iluminação, o som, porque agora quem tem que arrumar é eles, não as pessoas do teatro. Então eles pode ser mais difícil para eles do que antes. E também Exatamente. ser pelo celular que não vai ter um público muito grande, eles é isso. Uhum. Então, assim, outro desafio aqui também é até na divulgação, né, dessas obras, tipo Então, assim, uma dessas peças. pergunta. Sim, Você pode repetir, por favor, o site onde compra os ingressos? é o Simpla. Nos links lá do roteiro de atividade, tem, tem os links lá, tem uma nessa página aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo postar aqui pra vocês. Nesse segundo link aqui, Terras de Cabral, deixa eu voltar lá. Aqui, ó, nesse segundo link, Terras de Cabral aqui, tem uma lista de... Aqui são, na verdade, dois. E nos outros dois tem mais... Aqui tem dois espetáculos, Arte de Encarar o Medo e Pandas Era Uma Vez em Frankfurt. E naquele link do G1 Tio, tem mais 4 peças em cartaz também que vocês podem ver lá, tá? É no sábado? Oi? É no sábado? Geralmente as peças acontecem nos finais de semana, sexta e sábado. tio. Tio, Mas tem outras que acontecem outros dias. É interessante, às vezes, vocês darem uma googada para pesquisar uma peça que seja do interesse de vocês, que tem um Você enredo pode- legal e tal. você pode passar o link no chat? Posso também, deixa eu mandar aqui. Tio, eu tenho uma pergunta.
Vou mandar o link dos textos que eu mandei para vocês, que tem lá alguns espetáculos, tá? Listados. Agora, se vocês quiserem pesquisar mais outros espetáculos, fiquem à vontade. Procurem por web teatro ou teatro Ô, pelo tio, Zoom. E aí é, tenta colocar alguma coisa que seja do interesse de vocês. Ah, eu quero uma peça assim, assim, assado, para ver se vocês acham. ô tio, Sim, vamos lá, Rian. esses ingressos, eles são caros ou são mais baratinhos? Esses são de 10 a 20 reais, pelo que eu vi, dessas peças que estão listadas aqui, tá? Mas eu vi que tá rolando um outro agora no mês de agosto, no Rio de Janeiro, que é de graça. Um festival de teatro Professor. que aconteceria. Só um minutinho, Gustavo. Um festival de teatro que aconteceria, né, fisicamente, mas aí com a pandemia eles transformaram esse festival de teatro em web teatro. Esse é carioca. E tá rolando, é aberto, é gratuito, tá? Você só precisa lá se inscrever para retirar o código lá do Zoom. Entendi. Professor, Lá, Gustavo. eles não estariam perdendo dinheiro, porque pode ser que alguém compre um ingresso e a família inteira assiste. Sim, se a gente partir dessa perspectiva, né, de que no físico ali, uma pessoa compra um ingresso, todo mundo compra um ingresso, né? Sim. Só que é essa questão, né? São Professor, adaptações, assim. Então, se às vezes ele colocar um valor que, ele fosse pensar um valor de 50 reais, as pessoas não assistiriam. Então, né, eles precisam pensar nessa questão. Às vezes é melhor você atingir também, comprar um ingresso para toda a família, atingir 5, 6 pessoas, né, enquanto autor, né, tipo, autor dessa peça, pensar dessa forma, que com o ingresso de 20 reais você atinge 5, 6 pessoas, né, do que dessa maneira, e conseguir alastrar mais, né, porque com a internet eles podem também atingir várias famílias. o problema é que se eles comprarem um ingresso e eles entrarem no teatro, eles podem publicar o link. Para outras pessoas também, né? Aí é questão da moralidade do brasileiro mesmo, assim, né? Então, essas questões assim ficam bem complicadas a gente cercear hoje com a questão que a gente tem o quê? Um link, né? E esse link pode sim ser compartilhado. Sofia? Tio, mas também eu acho que eles pensaram nisso de um ingresso ser 10 reais. O que é 10 reais hoje em dia? É nada. Sim, exatamente. É sem chiclete. Né? Bom, então, voltando aqui. Né, a Vanessa tá por aí, ela avisou aqui. Então, tinha comentado aqui o caso do Daniel, que tá mandando os linkzinhos aí, Vanessa, mas ele já falou que vai parar, beleza? Bom, então a gente conseguiu listar aqui. Oi? Oi, Lucas. Quem estava mandando? Era o Daniel, mas ele já falou que vai parar de mandar os links aí e tal, não vai aplicar Eu mais estive aqui na aula anterior falando sobre esses links de jogos que estão mandando no chat. Eu já conversei com os pais dos alunos anterior e vou conversar com os pais dos alunos que estão fazendo isso de agora para frente. Mas, eu já pedi a colaboração de vocês lá no grupo, vim aqui pessoalmente pedir novamente. Não está resolvendo. O que a gente vai ter que fazer? Vai ter que expulsar esses alunos da aula, que não sabem comportar. Tirar. Professora, posso falar uma coisa? Não, eu não quero explicação. Me chama lá no meu celular, no privado. Pode continuar. Mas não é sobre o meu negócio. Eu já parei de mandar por causa que o Daniel tava mandando link de pegar IP para derrubar a internet. Uhum. Bom, mas ele já falou aqui que não vai fazer mais e tal. E eu acho que a gente pode seguir aqui. Valeu. Bom, então, fechando a questão 3, então a gente listou aí os desafios, né? Então, esses desafios técnicos, o ator vai precisar manusear iluminação, né, áudio,
tem esses outros problemas que a gente citou aqui, né? Tipo, da questão do público, ele precisa de uma comunicação ainda mais forte para trazer esse público para o Zoom, né? Um trabalho de comunicação ainda, talvez, né, ou tão ou quanto eficiente quanto seria no físico, assim. Então ele precisa fazer um trabalho de divulgação bem bacana para poder trazer essas pessoas para o Zoom, né? Tem essa questão do valor dos ingressos, né, que foi colocado por vocês, que um ingresso a família inteira assiste, né? E professor, Oi. não sei se já citaram esse termo, mas também tem o problema de que os atores, geralmente, eles só atuavam, eles não cuidavam do técnico, como o som, a iluminação do próprio cenário. Então, isso geralmente pode ser um problema entre os atores, porque eles geralmente só atuavam e agora eles têm que se preocupar com a iluminação, o som, a atuação dele, se ele está falando com mais intensidade para todos ouvirem. Uhum. E ainda fica essa, né? Se ele tá falando e se ainda tá sendo transmitido para todo mundo, que é a questão da internet e tudo Aham, mais. eu acho que eles tinha que usar fone, porque tem um microfone, aí a voz fica um pouquinho mais alta. Uhum. Mas a grande maioria tem se atentado a isso aí também, tipo, e tem rolado, tá? Então, questão 3 aí, a gente também já conseguiu. Tem alguém falando aqui que a aula já acabou, tá acabando. Vocês têm outra Só aula agora, né? 9h já, e 10 horas tem outra aula. Tá, então vou fazer o seguinte: ficaram duas questões ainda para a gente responder. A gente responde essas duas questões na aula que vem e já começa a pensar numa possibilidade da gente fazer esse teatro, beleza? Então, quem tiver um roteiro, um argumento, uma ideia, né? Lembre lá do que a gente estudou em roteiro e argumento e tenta escrever já essa ideia para apresentar na próxima aula, e aí a gente vai atrás de voluntários aí que queiram ser os atores, tá? Eu não vou exigir que todo mundo, todos os 50 e 60 alunos do sexto ano, Tio. façam esse teatro, não, mas que a gente Posso ser tenha pelo narrador? menos umas 2 ou 3 apresentações aqui para a gente ter essa vivência. E essas Beleza? apresentações vai ser sobre o quê? Isso, é isso que eu estou falando. Venham com ideias, com roteiros, com argumentos, pensem na questão de vocês na pandemia. Então a gente vai ter que fazer meio que uma história baseada nisso para encaixar as ideias do Tio, eu vou ter um que ir. sistema teatral. Isso. É livre, tá? Vou deixar livre para vocês pensarem o roteiro, tá? Tio, vamos fazer assim, E o ó. argumento. Mas aí na próxima aula a gente discute bonitinho quem vão ser os atores, como é que a gente pode fazer, tá? Porque agora vocês têm outra aula, beleza? Tudo bem. Ô, Tchau, tio, professor. não vai ser obrigatório fazer ou tem que fazer só quem quer? Não, a gente vai pegar voluntários, as pessoas que queiram interpretar, tá? Mas pensa aí, se eu não quero interpretar, tenta escrever. Vamos tentar participar todo mundo. Ok? Ok. Ô, professor, se eu não me engano, a Sofia queria falar alguma coisa. Eu acho que era a Sofia, tá aí? Sofia. De Sofia. a gente criar um grupo disso, aí todo mundo que quiser, quem quiser, faz um roteiro de qualquer tema e manda no grupo. Aí o roteiro que você mais gostar vai ser a peça. Bacana. Se vocês quiserem já, então, anteciparem, criar esse grupo e já enviando os roteiros, maravilha, tá? E aí depois a gente define quais são os roteiros que... eu queria fazer pelo menos umas 2 ou 3 peças aí pra gente também poder diversificar, tá? Entre roteiros e tudo mais. Beleza? A chamada já foi feita pela Cleo. Não vai ter chamada que eu vou aqui ficar fazendo igual a gente estava fazendo semana passada, não. Tio, Sim. eu queria falar, só que eu apertei no botão de desligar, Tchau. em vez do botão de ligar o microfone. Aí, a gente precisa do teu WhatsApp para criar o grupo com você dentro. Uhum. A Vanessa ou a Thaís, ela passa para vocês, beleza? Tá. Mas primeiro criem entre vocês e aí depois vocês compartilhem comigo os textos, acho que é mais interessante, tá? Tá bom.
Valeu demais. Até boa aula para vocês aí. A gente vai usar o grupo de geometria. Tá bom, tá bom. Mas a professora não tá lá não, né? Senão ela vai ficar... Não, porque aquele grupo também faz coisa de geometria, mas a gente também conversa entre si. Porque tipo, era legal você ter um grupo só entre vocês, só entre os alunos, para vocês definirem aí direitinho, acertarem tudo, e depois vocês só vêm, tiram as dúvidas e fazem a apresentação. Mas, porque senão a professora vai ficar lá recebendo todos esses conteúdos lá, ela vai falar, mas peraí, esse grupo é de geometria. Entendeu? Bom, então, Tchau, vamos lá, professor. porque senão vocês atrasam a próxima aula. Falou!